Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que o viram estavam murmurando, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Falando sobre identidade, nós não poderíamos deixar de falar da identidade de Cristo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imagem e semelhança de Cristo. Cristo, quando estava na terra, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi tentado, e mesmo assim ele nunca deixou de lado a sua identidade. E eu quero falar sobre identidade contando 2 histórias. A primeira é a que eu acabei de ler, a de Zaqueu. Zaqueu, ele era odiado pelas pessoas porque ele era cobrador de impostos. Então, eles extorquiam aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas odiavam Zaqueu. Então, quando Jesus passa, e Zaqueu está no alto de uma árvore, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, porque eu preciso ficar na sua casa. Então, Zaqueu desce e vai para casa com Jesus. E as pessoas que estavam ali continuaram murmurando, dizendo: por que Jesus, tendo tantas pessoas boas nessa multidão, Jesus escolhe ir para a casa de Zaqueu? Então, em Lucas, capítulo 5, versículo 30, nos diz: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Meus queridos, olha a resposta de Jesus. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Zaqueu, ele estava doente. A alma de Zaqueu estava doente e ele precisava de um médico. E esse médico era Jesus. Jesus, ele veio para aqueles que estão precisando dele. E mesmo assim, e mesmo aquelas pessoas murmurando, criticando Jesus, Jesus foi, passou tempo com Zaqueu. Jesus, ele ficou na casa de Zaqueu e Jesus, ele transformou o coração de Zaqueu. E agora Zaqueu abandona o velho homem e ele é um novo homem. E ele retribui tudo aquilo que ele roubou. Ele dá metade do que ele tinha aos pobres. E ele restitui 4 vezes mais todos que ele tinha roubado. Essa é a identidade de Cristo. Ele veio para aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados. A segunda história, a história de Pedro. Pedro era um servo. Pedro era aquela pessoa que sempre que Jesus precisava, ele era o primeiro. Jesus precisava, Pedro estava disposto a fazer. E um fato legal, interessante da história de Pedro, é quando os soldados vêm para pegar Jesus, para levar para a prisão, e logo em seguida Jesus seria morto. Pedro, por instinto, ele saca a sua espada, e quando o Malco vem para pegar Jesus, ele corta a orelha de Malco. E quando nós não conhecemos Jesus, não conhecemos a história de Jesus, nós pensamos: nossa, como Pedro é incrível. Pedro, ele era tão servo, ele era tão amigo de Jesus, que quando os soldados vieram, ele estava disposto a cortar a orelha do soldado. Mas, meu querido, eu quero te dizer que isso não é evangelho, porque o evangelho não é sobre nós estarmos dispostos a cortar. O evangelho é sobre nós estarmos dispostos a colar. O evangelho não é sobre nós estarmos dispostos a morrer em nome de Jesus, mas o evangelho é sobre nós estarmos dispostos a trazer vida àqueles que estão mortos, a trazer vida àqueles que já não veem mais sentido na vida. Esse é o evangelho de Cristo. Eu não sei como está o seu coração, mas assim como Pedro, quando ele corta a orelha, Jesus, por seu incrível amor, por seu incrível amor, ele pega a orelha de Malcolm e ele corta. Porque é sobre isso que é o evangelho. Não é sobre estarmos dispostos a matar, não é sobre estarmos dispostos a cortar, mas é sobre estarmos dispostos a dar vida. E essa é a identidade de Cristo, a identidade de uma pessoa que está disposta a nos dar vida.
a tirar todo esse peso que nós estamos carregando e nos dar vida. E se você foi ferido por alguém que usou o nome de Jesus, eu quero te dizer que esse não é o meu Jesus, que esse não é o Jesus que nós cremos, o Jesus que nós acreditamos. Porque o Jesus que nós cremos e acreditamos é aquele que quer te dar vida, é aquele que quer estar com você. E quando eles perguntavam por que Jesus tinha que comer com os pecadores, esse é o Jesus, é aquele que quer estar com os pecadores, porque nós necessitamos de Cristo e nós precisamos de Cristo. Então, meu querido, tenha em mente essa identidade, a identidade de um Deus, a identidade de um Jesus, que não importa quem você seja, não importa o que você passe, Ele quer estar com você. Ele quer te tirar de onde você está e colocar você num lugar melhor. Essa é a identidade do nosso Pai. Que Deus muito lhe abençoe.